Olá, meu nome é Rosso e seja bem-vindo à nova temporada do Em Série. Nesse episódio a gente vai falar sobre a segunda temporada de Ruptura e a primeira também porque eu não falei dela aqui nesse canal. Tudo isso com spoilers, obviamente. É difícil querer acrescentar alguma coisa ao que, sei lá, o mundo inteiro já falou sobre Ruptura, mas os meus vídeos eles nunca são exatamente nesse sentido, né? Eu tento realmente expressar aquilo que eu senti, o que eu achei, o que eu imagino. Se você tá procurando o vídeo com os 100 easter eggs que você não percebeu em Ruptura, esse vídeo não é aqui. Se você for continuar, eu te encontro do outro lado da vinheta. Invasão Secreta foi uma série tão ruim, mas tão ruim, que eu não tanquei continuar fazendo vídeo aqui pro canal. Tô brincando, não foi por isso que eu parei, mas eu estou de volta, especialmente porque eu pensei que eu não poderia deixar que os últimos reviews de série que eu fiz na minha vida fossem aqueles. Então, pra me redimir, apesar de que não sou eu que tenho que me redimir, é a Marvel que tem que se redimir comigo e com a gente, mas hoje vamos falar sobre Ruptura. Eu confesso que eu não lembrava de muitos detalhes da primeira temporada quando eu comecei a assistir, então eu comecei a segunda assim um pouco confuso, mas eu fui lembrando à medida que aquele Previously ia mostrando as coisas. Porque esse é o nosso problema agora, já que as séries levam 3, 4 anos pra sair outra temporada. Lembra que existia uma época em que no mesmo ano você via o season finale e a premiere da nova temporada? No mesmo ano? Pois é, nós já fomos uma sociedade funcional. Esse vídeo aqui não é linear de maneira alguma, mas é porque eu escrevo esses roteiros, eu deixo um assunto ir puxando o outro e tento arrematar para não ficar muito confuso. Mas pega na minha mão e vamos nessa. Ao longo dessa temporada, eu também fui escutando o podcast de Severance com o Adam Scott, o ator do Mark e do Mark S, e o Ben Stiller, que é um dos produtores e diretor de vários episódios, além de, Ben Stiller ser o Ben Stiller. E isso foi me dando vários insights bem interessantes sobre algumas coisas que eles iam comentando ao longo da série, além de mostrar que todo mundo que estava trabalhando naquilo estava muito feliz e orgulhoso do trabalho que eles estavam fazendo. É uma coisa boa demais ver gente apaixonada falando apaixonadamente sobre aquilo que faz. Que saudade de sentir isso na minha vida. Mas uma das coisas mais interessantes que eles comentaram, que eles falaram durante o podcast, é como na primeira temporada é como se fosse a infância, né, dos Innis, e a segunda já é a adolescência. Então a Halle R, é como se fosse aquela criança birrenta que não quer ser mandada, tem esse espírito questionador, e em 5 minutos de vida ela tá com um treco na cabeça do Mark S. O Mark S começa a série como aquele garotinho perfeitamente obediente, que adora tudo, que gosta do que faz ali dentro, só com a entrada da Halle que ele começa a questionar um pouco as coisas. A sensação que eu tenho é que na primeira temporada eles tinham meio que essa consciência de que eles eram apenas uma extensão dos seus áureos, dos seus externos. Só na segunda temporada que eles começam realmente a se perceber como pessoas inteiras, que querem que as suas vontades sejam tão respeitadas quanto a dos áureos, sem essa de ter que pedir permissão para existir, né? Eles já existem e agora vocês têm que lidar com isso. É até um pouco do que a Halle R falou no último episódio. Eles nos dão metade de uma vida e acham que a gente não vai lutar por ela. Afinal, aquela vida é a única que eles conhecem, então aquilo é tudo pra eles, apesar de ser apenas metade, né? Deu pra entender. Mas aí, falando em adolescência, nesse contexto, o Mark S tem a sua primeira experiência sexual, achando ser com a Halle R, mas que na verdade era com a Helena. Eu achei muito interessante o contraste da primeira experiência, né? Com a Helena se fingindo de Halle S. Halle R, eu já tô perdido nos nomes, mas é esse contraste de que aquela primeira cena é super aconchegante, tem aquela luzinha vermelha, uma coisa super, uma intimidade gostosa ali deles dois, enquanto depois, quando o Mark S e a Halle de verdade vão ali para aquele rally rola, é uma coisa meio desconfortável, luz fria, eles fazem ali naquele plástico, aquela sala, né, é meio desconfortável, estranho, meio forçado. Que essa coisa da Helena ter se passado pela Halle não só serviu de espiã pro Ziga, mas é um pouco também da própria Helena querendo experimentar relações de verdade, né? Fora daquela família estranhíssima dela de ter que comer a clara do ovo cozido com o pai dela olhando pra ela e querendo que ela comesse ovo cru.
salmonela. Mas ela claramente tem inveja da Halle, né, da interna dela. O que é interessante porque depois o papai Egan vai lá e falar que não gosta da filha, que via o Keir na Helena na infância, mas que depois que ela cresceu deixou de ver isso nela, né? E enxerga esse Keir na Halle R, né, na interna. Bom, provavelmente se essa família doida não tivesse feito a Helena passar pelas coisas doidas que essa família fez ela passar, provavelmente ela não teria se tornado adestrada, digamos assim, que nem ela é, para ser a próxima CEO, o que afastou ela de ser essa pessoa que ele gostava ou que ele admirava de certo modo e que ele enxerga agora na interna. Deu pra entender? Eu digo adestrada porque foi decidido que ela deveria voltar como é Halle R pro andar da ruptura, porque o Mark S não ia completar o arquivo sem ela, né? E ela simplesmente teve que aceitar, porque tudo isso era mais importante do que a opinião dela e até do que ela mesma, né? Falando no geral sobre a segunda temporada, eu acho que a única coisa que me incomodou um pouco foi o uso dos cliffhangers, não foi nem os cliffhangers em si, porque vários episódios eles terminaram com essa sensação de que agora vai, e agora vai acontecer, e agora deu merda, agora o bicho vai pegar. E aí começava o episódio seguinte e o Mark S estava indo trabalhar normalmente. Eu falo isso principalmente por causa do episódio em que ele começa a fazer a integração, porque ele descobre que a Gemma tá viva e do andar de ruptura. Então tem aquela virada ali no final que ele começa o processo, a gente vê aquelas cenas dele se reintegrando, tendo lembranças do primeiro momento que o Mark S acordou ali na mesa, igual a gente viu a Halle na primeira temporada. E o próximo episódio começa como se nada disso tivesse acontecido, já, né, parte para a próxima história. A integração deu alguns flashes do Winnie pro Auri, do Auri pro Winnie, e eu entendo que se a integração tivesse sido completada, a gente provavelmente não teria aquele final, o interno fugindo com a Halle e deixando a Gemma fugindo do prédio, saindo do prédio, eles fugindo pra dentro do prédio, se é que isso faz algum sentido. Porque se ele tivesse reintegrado, ele não teria por que hesitar, ou seria uma hesitação de uma maneira diferente. Ele hesitaria também em ir com a Halle, né? Ele não estando integrado, ele sendo o Mark S inteiro ali, ele sentiu até aquele alívio de ver a Halle ali, porque ele não teria que optar por terminar a vida dele ali, né? Porque ele, o Mark Scout externo, jamais entraria de novo ali naquele prédio depois de estar com a esposa dele. Então, né, se o Mark S tivesse reintegrado naquele momento, haveria uma hesitação também em ir com a Halle, mas não, ele sentiu alívio de não ter que escolher e de poder ir com a mulher que ele ama. Então essa coisa da reintegração eu achei um pouco confusa, que poderia ter sido, não sei se um pouco melhor trabalhada, mas é um minúsculo defeito de uma série cheia de acertos, e a reintegração provavelmente vai ser uma questão pra terceira temporada quando ela chegar, né? Eu digo que é um pequeno erro porque, apesar desse incômodo, todos os episódios, mesmo com essa sensação de que voltava pra um ponto anterior do que o cliffhanger deixava a gente, todos os episódios ainda andavam com a história pra frente. Eu não tive a sensação que a gente tava rodando em círculos ou sem entender nada. Os episódios davam coisas pra gente, todos eles deram coisas pra gente. Do jeitinho ruptura, né? Pode ser um pouquinho mais vagaroso, afinal o trabalho é misterioso e importante. Mas especialmente o episódio em que a Cobell, né, que a Harmony voltou pra cidadezinha dela, eu pensei, energia de filler, porque é meio a parte daquela história principal. A Cobell tava meio sem destaque nessa temporada, né? A gente viu ela ser escorraçada ali no começo, aí ela foi embora, ela aparecia só dirigindo, a gente não sabia muito bem qual era a dela. Então tinha essa energia um pouquinho de filler, mas aí foi um episódio que ajudou pra caramba a construir esse mundo de ruptura, a gente poder ver o impacto que uma das fábricas da Lumon teve numa pequena cidadezinha, né? Uma cidade que praticamente cresceu em volta dessa fábrica, e depois a fábrica fecha, e o que acontece? Sobra só o povo usando droga, que era o próprio coisa que eles fabricavam naquela fábrica. Além das cicatrizes de uma coisa de trabalho infantil, né? Uma coisa pouca pra Lumon, trabalho infantil é até pouco, né? Se a gente for pensar o que eles estavam fazendo com a Gemma lá no subsolo, lá abaixo do andar de ruptura. Além da grande revelação de que a Harmony é a inventora do processo de ruptura, do chip e de tudo mais, né? Que dá ainda uma maior dimensão na cena que ela tá confrontando a Helena, que a Helena fala pra ela que ela superestima demais a contribuição dela pra Lumon, sendo que tudo aquilo ali foi por causa dela. Você vê que loucura, né? O que as empresas fazem
com os seus funcionários, né? Ficção, acho que não. Inclusive, eu não tinha certeza se todo esse papo de Keir, né, essa coisa religiosa, era uma invenção só para os zines, para manter os zines engajados com esse propósito maior, mas a segunda temporada expandiu isso e deixou claro que realmente é como nos lidam com todos os funcionários e colaboradores, mesmo sendo realmente todo balela, tanto que a Helena faz a maior piada quando ela tá se fingindo de Helly, mas ela ri pra caramba daquela história, ver como que eles, os Egan de verdade, tratam todo esse negócio do Keir e tudo mais. Mas é aquilo, né? Não dá pra não fazer paralelos com o mundo real, né? O tanto que algumas pessoas endeusam certas empresas, certos CEOs, né? Não falta muito pra fã da Apple querer canonizar o Steve Jobs. Eu não faço ideia do que vai acontecer com a Gemma. Eu imagino que ela tenha sim conseguido sair do prédio da Lumon. A Cobell e a irmã do Mark talvez estivessem por perto, né? Esperando eles saírem e eles tenham se encontrado, tem alguma saída de emergência, não sei, né? A gente não sabe o que tem depois daquela escada, né? A gente supõe que de fato é uma saída, mas por enquanto realmente não tem como saber nem isso. Pro Mark S e pra Hayley R, a gente também não sabe se tem mais alguém naquele andar que possa fazer alguma coisa contra eles, se eles vão realmente iniciar uma revolução com todos os zines. Sabe-se lá quantos mais departamentos tem ali naquele andar que a gente não conhece. O problema é que para eles continuarem existindo, a Lumon e aquele andar de ruptura precisa continuar funcionando. Mas é aquilo, eles não estão pensando super lá na frente o que eles vão fazer, né? Eles só querem passar, nem que sejam mais alguns segundos juntos, é o suficiente para eles. Inclusive, aproveitar para falar aqui que não faz o menor sentido que algumas pessoas achem que estão especulando que, de novo, eles teriam feito aquele bloqueio de Glasgow, de Glasgow, será? E que era a Helena e não a Hayley naquele final. Primeiro, que eu não acredito que eles iam repetir essa história, e segundo, porque, pelo que a gente consegue ver, as pessoas que estavam ali no comando do andar de ruptura, elas não estão comandando nada naquele momento. O Drummond morreu, o Miltic tá tomando saxofone na cara, o seu Egan tá no cubículo berrando com o computador. Quem que poderia fazer alguma coisa contra eles, ativar esse bloqueio de novo ou fazer alguma outra coisa? A gente não sabe. E pra fechar, eu não falei dele, mas qual é a do Irving, né? A gente não deram nenhuma pista do que ele tava fazendo, de com quem que ele tava se comunicando, como que ele sabia o que o Winnie tava fazendo, se ele já tinha algum tipo de reintegração sendo feita de alguma outra maneira, alguma outra coisa nesse sentido, eu não sei. Menção honrosa pra cena em que a menina Sorriso entrega os quadros recanonizados do Keir pro Miltic, né, que são basicamente o Egan fazendo blackface. Eu ri muito daquela cena porque o choque do Miltic vendo aquilo é muito bom, e também é um dos insights interessantes que teve no episódio que o ator que faz o Miltic participou no podcast, que houve esse questionamento enquanto eles estavam preparando, foi pra primeira temporada, se não me engano, que ele falou, que foi esse entendimento de o Miltic, ele se enxerga como uma pessoa negra, ele sabe que ele é negro, né? Existe essa questão para pessoas negras, né? Se você não sabe, é uma coisa que existe. Então, dentro da construção desse personagem, foi interessante eles partirem um pouco para esse lado também, porque não é à toa que o Miltic e a menina Sorriso são as únicas pessoas em todo o contexto da série que são negras. Também não é à toa que o Miltic faz tanta questão de falar difícil, que é aquela coisa da pessoa tentar se colocar no mesmo nível que o Egan, e eles jogando ele para baixo, que ele não pode falar difícil, tem que usar palavras mais simples, que ele coloca o clipe ao contrário, né, de pegar pequenas coisas só para poder dizer que ele tá errado, que ele tem que melhorar. E o impulso do Miltic ainda foi se punir antes dele realmente começar também a questionar e mandar o querido Drummond comer cocô. Por hoje é só. Vamos rezar para que a próxima temporada não leve 3 anos para ser produzida, mas eu estarei aqui bonitinho esperando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até qualquer dia.